Boa noite a todo mundo. Sejam bem-vindos à nossa casa. Mais uma reunião pública às quartas-feiras. Hoje, com a presença da nossa querida amiga Eliane Bailão, que vai falar sobre reencarnação e a justiça da reencarnação. Mas antes disso, nós vamos fazer uma introdução com a leitura preparatória. Lição 41, né? Almir? 41. Ok. Credores diferentes. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. Jesus, em Mateus, capítulo 5, versículo 44. O problema do inimigo sempre merece estudos mais apurados. Certo, ninguém poderá aderir de pronto à completa união com o adversário do dia de hoje, como Jesus não pôde rir-se com os perseguidores no martírio do Calvário. Entretanto, a advertência do Senhor, conclamando-nos a amar os inimigos, reveste de profunda significação em todas as facetas pelas quais a examinemos, mobilizando os instrumentos da análise comum. Geralmente, somos devedores de altos benefícios a quando nos perseguem e caluniam. Constituem os instrumentos que nos trabalham a individualidade, compelindo-nos a renovações de elevado alcance, que raramente compreendemos nos instantes mais graves da experiência. São eles que nos indicam as fraquezas, as deficiências e as necessidades a serem atendidas na tarefa que estamos executando. Os amigos, em muitas ocasiões, são imprevidentes companheiros, porquanto contemporizam com o mal. Os adversários, porém, situam-nos com vigor. Pela rudez do inimigo, o homem comumente se faz rubro e indignado, uma só vez, mas pela complacência dos afeiçoados, torna-se pálido e acabrunhado, vezes sem conta. Não queremos dizer com isso que a criatura deva cultivar inimizades. No entanto, somos daqueles que reconhecem por beneméritos credores quanto nos proclamam as faltas. São médicos corajosos que nos facultam corretivo. É difícil para muita gente na terra a aceitação de semelhante verdade. Todavia, chega sempre um instante em que entendemos o apelo do Cristo em sua magna extensão. Bom, Emmanuel, nessa lição 41, ele nos adverte no sentido de amar os inimigos, né? E é desde que a gente estuda esse capítulo no Evangelho, no capítulo 12, e a gente fica com essa pergunta íntima, né? Como que eu vou amar uma pessoa ou um indivíduo de que eu não tenho boa simpatia, ou então que ele não tem boa simpatia comigo? Né? Nós não temos boa relação. E Jesus fala amar. Quando a gente fala amor, né, tem uma dimensão profunda nesse contexto. Né? Então Jesus, é lógico que ele não falava, ele não queria comparar o amor de um amigo que eu tenho próximo com esse amor ao inimigo. Mas Emmanuel, ele justamente nos provoca no sentido de esse inimigo, a pessoa, né? Eu digo a pessoa, mas a gente sabe que o nosso maior inimigo somos nós mesmos, né? Isso já é bem claro para a gente. Então a gente estuda muito para tirar esse inimigo e educar esse inimigo. Mas o Emmanuel coloca bem de que esse inimigo é justamente o que nos aponta os defeitos. O amigo, ele fica ali meio assim, inseguro: eu não quero machucar, não quero ferir, vou dizer a verdade, mas eu vou aquela verdade meio floreada, para que ele não fique magoado. O inimigo não.
O inimigo toca na ferida. Ele pega na ferida ali completamente. E o apelo que Jesus nos traz é justamente disso, de não querer mal àquele que está apontando seus defeitos. Reconheça os seus erros e analise aquilo que ele está falando para você. Observe, sem julgamentos. Porque ele já falou várias vezes aqui, quando a gente aponta o dedo para o vizinho, a gente tem 3 voltados para mim, já diz a música, né? A música que a gente canta na evangelização. E é assim mesmo. Então todos têm Jesus já querendo nos mostrar para a gente que esse caminho do amar aos inimigos não é o mesmo amor que você vai ter com um amigo, mas isso não é querer mal. É justamente você fazer uma prece por ele, mentalizar coisas boas, vibrações boas, para que ele prossiga e quem sabe, quiçá, no momento, acabe reparando o perdão, o arrependimento e acaba se aproximando. Então, o que Emmanuel quer nos mostrar justamente diz que o inimigo não é para desprezar, não. É o inimigo que vai mostrar justamente a dificuldade que a gente tem de enxergar aquilo que muito nos incomoda, aquilo que muito me maltrata, ou então aquilo que eu não consigo observar, enxergar. E ele vai te falar, você é assim. E aí você tem que pensar, será que eu sou mesmo? Acho que não sou. O amigo vai falar assim, não sei, né? Ele vai ficar assim na corda bamba. Mas o inimigo, ele vai tocar nessa ferida. Por isso que ele fala, ele cita aqui, são médicos corajosos que nos faculta corretivo. Ou seja, ele está nos mostrando um caminho ali para corrigir. Então, se a gente não tem que apontar que ele está errado, nós também estamos. Até porque nós não estamos num planeta perfeito, né, gente? Nós estamos falando tanto de transição planetária, nós não podemos esquecer de que a dualidade de bem e do mal está constante em nós. E por isso estamos na tarefa de educar. Então, esse foi o nosso ensinamento de hoje, da lição 41, do livro Vinho de Luz, Credores Diferentes. Vamos então elevar nossos pensamentos, agradecer a Deus, nosso Pai, amigo mestre Jesus, espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, coordenado pela Falange de Bezerra de Menezes, mentor espiritual, para sempre de prontidão, auxiliando os trabalhos da querida EDAC, que possamos hoje, na noite de hoje, refletir, conscientizar com relação ao conteúdo que a nossa irmã e a sua equipe espiritual amparada vai nos apresentar, para que a gente possa refletir e colocar em prática no seio da sociedade, na família e principalmente no nosso íntimo. Ampare a todos os trabalhadores dessa instituição, a comunidade a qual nos acolhe, aos frequentadores dessa instituição. Ampare também a todos o município da nossa Volta Redonda, nossa cidade, e externando ao Estado, ao país e ao mundo. Porque sabemos que nesses tempos de desafios, apesar da oportunidade, também temos um instrumento de auxiliar nossos irmãos através dessas vibrações, para que ele possa ter força e prosseguir com o seu objetivo almejado nessa existência. Que o Senhor nos ampare, nos proteja nesse propósito hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então vou passar a palavra para a Eliane, que ela vai falar hoje de reencarnação e justiça da reencarnação. Você, Eliane. Boa noite. Todos estão me ouvindo? Está baixo? Está mais alto. Está baixo? Deixa eu colocar mais perto. O nosso irmão já falou o tema, né, que é reencarnação,
Justiça da reencarnação. O Livro dos Espíritos, ele tem uma questão com esse título. Do mesmo jeitinho que eu coloquei ali, a questão 71. Que ele fala assim, Kardec pergunta aos Espíritos o seguinte: sobre o que se funda o dogma da reencarnação? Aí vocês vão questionar assim, mas o Espiritismo tem dogma? Eu já preciso perguntar a respeito dessa palavrinha no meio da confusão. Interessante, né? E aí a gente vai perceber que aqui tem essa palavra, e lá no Evangelho segundo o Espiritismo também tem, quando ele fala dessas questões reencarnatórias. E a gente sabe que os dogmas geralmente são inquestionáveis, né? Santíssima Trindade, Virgindade de Maria, né? Mas aqui a gente está falando justamente da questão da lei divina. Então o sentido aqui é esse inquestionável que está falando. Mas isso daí não é o cerne da questão da noite de hoje, não. A questão que ele está perguntando para nós, o que se funda, qual é o fundamento da reencarnação? E aí os Espíritos vão responder para ele assim, sobre a justiça de Deus e a revelação, pois não nos cansamos de repetir. Os Espíritos falando de novo para Kardec, porque em algum momento eles falaram isso, então eles estão repetindo. Um bom pai deixa sempre aos filhos uma porta aberta ao arrependimento. Colocar no contexto das realidades. Sempre acontece isso? Todo pai deixa uma porta aberta? Só que a gente tem que entender que ele diz um bom pai. Porque esse bom pai já deve ter percorrido alguma experiência e entendimento, o qual ele tem essa possibilidade de abrir essa porta. Mas ele também está dizendo para nós que esse bom pai, que é Deus, não vai deixar jamais uma porta aberta, uma porta fechada. E se ele está dizendo para nós que essa porta aberta do arrependimento, ela vai nos fazer acontecer a justiça, então como vai ser isso? Aí ele diz assim: a razão nos diz que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna aqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Vou voltar. A razão nos diz que seria injusto privar para sempre a felicidade eterna daqueles cujo melhoramento não dependeu deles mesmos. Não é injusto? Quando o Felipe diz assim, na página, né, que falou sobre a questão de amar os vossos inimigos. Jesus fala vossos porque não tem nada a ver com a história. Amai vossos inimigos. Quando ele diz isso, em que momento a gente se tornou inimigo daquele indivíduo? Em qual momento da vida a gente fez uma confusão? Em qual momento a gente fica julgando, né? Quando ele citou a música 3, eu aponto o dedo para o vizinho, mas tem 3 voltados para mim, e o inimigo geralmente fala aquilo que eu não quero ouvir, mas que ele às vezes tem um olho mais ampliado do que meu egoísmo deixa eu viver. E aí ele está falando assim, e aí, como é que fica esses indivíduos que não têm oportunidade de melhorar? Eles vão ser eternamente infelizes? De quem ele está falando? De que pessoas são essas que diz que eles não tiveram a oportunidade até de se melhorar? A gente vive falando mal do bandido. Devia ter dado uma coça quando ele tentou te roubar. Não é assim?
Eu esses dias brinquei assim com uma pessoa, né? Podia passar assim, né? Uma carreata e recolhendo, né, turma? Porque tem gente aí que tá roubando demais. É sem noção. Não é assim que a gente fala? A gente sabe que é um indivíduo, que é um irmão, né? É irmão da gente. É o irmão da gente. Mas quantos desses que aí estão não tiveram a oportunidade de ter um entendimento das coisas para que eles pudessem até mudar a sua moral, a sua espiritualidade, o seu sentimento? E aí, como é que fica esses? Olha que interessante. É uma resposta que os Espíritos dão, fazendo essas perguntas para a gente raciocinar. Como que a gente não pode entender que vai ter justiça, se por muitas vezes, quando a gente não tem essa percepção da reencarnação, a gente vê tanta gente fazendo tanta lenha, tanta coisa errada, e passa, né? Passa. E às vezes a pessoa nunca sofre sanção nenhuma. Ele fica ileso às vezes. E a gente fica pensando, onde está Deus nesse momento? Vou dar uma paradinha aqui. Tem um orador espírita que eu em particular gosto muito, que é o José Raul Teixeira, e ele disse que estava muito indignado, sentado à frente da televisão, vendo uma questão de injustiça social, que esse é um dos grandes lemas que Kardec levanta, dentro do Evangelho, e aí ele disse que ficou um pouco indignado com aquilo. A gente, quando é espírito inferior, fica revoltado. E aí ele ficou indignado, deu uma resmungada, e aí o espírito de Camilo aparece para ele e diz assim: você é indignado por quê? Porque injustiça, a gente vê tanta injustiça na Terra, e essas pessoas vão fazendo, e nada acontece. E aí o espírito de Camilo virou para ele e falou assim: ó, mas você também é injusto. Se eu falo isso para vocês, Rogério, desculpa, mas isso é injusto. Se alguém chega perto de mim e fala, olha, vocês, a gente não vai aceitar. E aí ele falou, mas por que eu sou injusto? Você acha que eu vou me envolver com as questões? Aí ele quis dizer, vou entrar na política, vou fazer... Não tem condições de fazer isso. Ele falou, mas não precisa. Porque uma vez que você leva o alento, o consolo, o esclarecimento, uma palavra, o ouvido, orienta alguém para o bem, você está diminuindo a injustiça. Então, se a gente for analisar que quando a gente não é tolerante, não fecha os olhos, a boca, o ouvido, não é assim? Nós estamos ainda sendo injustos. Todos nós. E aí, ele ainda vai fazendo esse questionamento, depois a gente vai desenvolver mais isso, quando ele fala realmente como é que vai ser dessas pessoas. Como que a gente tem a capacidade de julgar o outro se a gente não sabe a trajetória do outro? O percurso que ele fez. Quantos de nós ainda temos os instintos que são necessários, diga-se de passagem? O instinto é necessário para a gente ainda. Vocês ainda não têm instinto de conservação? Então, eles são necessários. Imaginem quantos indivíduos erram não por uma questão de maldade e por vezes por ignorância. Imagina isso. Imagina as primeiras encarnações. As primeiras encarnações eles matavam um ao outro, né? Para se alimentar. As primeiras encarnações a gente tinha pouca preocupação com a fauna, com a flora. A gente não queria matar o bicho, acabou. Não tinha conversa. Nesses primeiros momentos, como que é tratado esses indivíduos que a gente sabe que não pode matar o amiguinho? Nessas realidades atuais, nas quais a gente já tem conhecimento, é diferente. Deus sabe das intenções.
Deus sabe daquilo que a gente já tem e do que Ele pode cobrar. E aí, essa questão, a resposta é curta, mas o comentário de Kardec é bem extenso. Ele diz assim: todos não são filhos de Deus? Todos os homens não são filhos de Deus? E quando a gente vai ver o retrato histórico do mundo, a gente vê o quanto de guerras nós fizemos contra os próprios irmãos. E estamos fazendo isso até hoje. A questão está dizendo para nós que a reencarnação, ela é a justiça, coisa que a gente daqui a pouco vai entender. Mas ela está nos dizendo o quanto Deus é bom por ter esse mecanismo de melhoria, mas ao mesmo tempo Ele está dizendo para nós que somos todos filhos de Deus e todos nós merecemos, como filhos de Deus, as oportunidades. E aí Ele nos questiona: por que será que o outro não conseguiu e o outro conseguiu? Tem N fatores aí, que a gente vai ver mais para frente. Somente entre os homens egoístas é que se encontra a iniquidade. Que a gente briga muito por uma igualdade, não é assim? Eu dou um pão para você, um pão para você, um pão para você, mas às vezes sua necessidade vitamínica não é a mesma do irmão. Aí isso é igualdade, mas não é equidade. Olha que diferente. Por isso a cada um segundo as suas obras. Por isso, a cada um que recebe o seu talento tem que multiplicar. E por vezes a gente esconde aquele único e depois tem dificuldades. Porque a gente vem até sem aquilo. O ódio implacável e os castigos sem perdão. Só os egoístas. Só os egoístas que se encontram a iniquidade. Se uma grande parte da humanidade, embora a gente saiba no mínimo, no íntimo de cada indivíduo, de cada espírito, ele sabe desses processos todos. A consciência é que ainda não despertou, mas tem muita gente que tem muito conhecimento. Tanto é que quando nós espíritas fazemos qualquer coisa, a pessoa ainda fala assim: nossa, mas fulano não é espírita, e fulano não dá palestra. A gente crucifica o indivíduo. Só que a gente esquece que o indivíduo também está brilhando. É lógico, quando a gente tem umas coisas muito assim bizarras, a gente costuma, amigo, vem cá, não é por aí não, caminho. Aí a gente tem que ser amigo. Só difamar não funciona, né? Aí não adianta. Às vezes o indivíduo não percebeu. Aí Kardec faz um comentário logo abaixo que ele diz assim: todos os espíritos tendem para a perfeição. Porque os espíritos já falaram isso lá na resposta. E Deus lhe proporciona os meios de consegui-la com as provas da vida corpórea. Nós evoluímos no mundo espiritual também. Porém aqui é o lugar de prova, da batalha. Então, quando a gente está na vida corpórea, a gente consegue desenvolver. É isso que ele está falando para nós. E que todos nós tendem à perfeição. Esse é o caminho. A meta é essa. Mas só que a gente quer ensinar para o indivíduo, ou falar as coisas para o indivíduo, ou às vezes é uma coisa que eu já tenho, mas eu quero que o indivíduo aprenda hoje e faça amanhã. Porque a gente não consegue respeitar o tempo de cada um. Mas na sua justiça permite-lhe realizar em novas existências. Em novas existências, aquilo que não puderam fazer ou acabar na sua primeira prova. Aí vamos voltar no inimigo. Às vezes a gente retorna com o inimigo do passado, uma pessoa que a gente detesta, de um ódio que a gente nem sabe de onde, que está no passado remoto, seja lá qual for. E aí a gente fica patinando naquele exercício e não consegue passar para nova etapa.
E às vezes são tão cristalizados o ódio entre um e o outro, que isso às vezes demora a mudar. A gente vê muito isso nos livros de André Luiz. Os livros de André Luiz contam muito histórias assim, né? De histórias de relações que vão se concretizando através dos tempos, e aí os mentores espirituais vão explicando, né? Porque a fulana foi filha da ciclana, em outra vida, ele vai mostrando. Entre a terra e o céu tem uma história muito assim, né? Dos ciúmes, da madrasta, né? Que a menina pede para a mãe, aí não funciona, a prece, a mãe está desencarnada, mas a mãe está chateada com a madrasta, olha a confusão. Mas tinha todo um embaraço do passado. Então ele está falando para mim que às vezes o que eu não consigo nessa encarnação, por exemplo, mesma coisa uma virtude, que às vezes a gente não consegue desenvolver ela só numa vida, né? A gente patina naquilo. Mas de contrapartida, a gente vem, às vezes, numa prova, de lidar com um doente, de lidar com uma pessoa, um filho, que a gente sabe que vai ter dificuldade, mas a gente nos programa para isso. Porque ninguém vem para a Terra nem a turismo, e muito menos sem saber mais ou menos o que tem que fazer aqui. A gente sabe o que tem que fazer aqui, fazer as lições que o mestre mandou. E às vezes a vida nos apresenta os desafios, os quais a gente, na programação reencarnatória, alguma delas a gente faz parte. Vamos lá. Não estaria de acordo com a equidade, nem segundo a bondade de Deus, castigar para sempre aqueles que se encontram obstáculos ao seu melhoramento, independente de sua vontade, no próprio meio em que foram colocados. Se a sorte do homem fosse irrevogavelmente fixada após a sua morte, Deus não teria pesado as ações de todos na mesma balança e não os teria tratado com imparcialidade. Aí a gente vai falar um pouco mais disso aqui. A doutrina da reencarnação, que consiste em admitir para o homem muitas existências, isso que significa em si, então, reencarnação, né? É o homem ter várias existências, vida uma só e várias existências. Quando eu reencarno, eu volto para um novo corpo, né? É a única que corresponde à ideia da justiça de Deus. Porque às vezes a gente fala assim, meu Deus, a fulana é tão boa, sofre tanto. Meu Deus, como pode nascer tantas crianças com tantas dificuldades, às vezes faltando um pedaço do cérebro, às vezes não consegue terminar suas gestações, às vezes aquele espírito que vai para reencarnar, ele mesmo se sabota, ele não quer. Aí a gente vai lá no André Luiz, vê como que foi, plano reencarnatório de Sigismundo. Tem um monte de nuances aí dentro dessa questão. É a única que corresponde à ideia da justiça de Deus com respeito aos homens de condição moral inferior. Ele está falando de condição moral inferior, porque os espíritos, quando chegam ao patamar, né, não precisa. A única que pode explicar o nosso futuro e fundamentar as nossas esperanças, pois oferece-nos meio de resgatarmos os nossos erros através de novas provas. A razão, assim, nos diz, e é o que os Espíritos nos ensinam. O homem que tem a consciência da sua inferioridade encontra na doutrina da reencarnação uma consoladora esperança. Se crê na justiça de Deus, não pode esperar que por toda a eternidade haja de ser igual aos que agiram melhor do que ele. O pensamento de que essa inferioridade não o desertará para sempre do bem supremo e do que ele poderá conquistá-lo através dos novos esforços, o ampara e lhe reanima a coragem. Qual é aquele que no fim de sua carreira não lamenta ter adquirido demasiado tarde uma experiência que já não pode aproveitar? Pois essa experiência tardia não estará perdida. Ele aproveitará numa nova existência. Os aposentados, ele já espera, né? Para viver, para descansar, para comprar a casinha na praia. Não, vive agora. Passeia agora, vai na praia agora, reconcilia com seus inimigos agora, tenta viver bem com todo mundo agora.
sem se corromper. Conviver sem se corromper. É diferente. E aí, como ele está dizendo para mim que reencarnação é uma questão de justiça, porque ele dá a oportunidade de eu melhorar, né, o meu conteúdo, de repente, hoje eu estou aqui falando, mas eu, Eliane, não sei o que eu fui lá nas minhas outras existências. E aí hoje eu estou tendo a oportunidade de alguns pontos, porque Deus também não dá o frio maior do que uma mantinha que a gente tem. E aí eu tenho a oportunidade de algumas provas serem apresentadas para mim. Se eu vou dar conta ou não, vai depender de mim e de muitas outras coisas. Que aí que a gente vai entrar numa questão bem séria, que é o que nos falta muito. Se chama empatia. Vou usar um raciocínio que eu acho inteligente do Zé Raul, que ele diz assim para nós: o uso do nosso livre-arbítrio durante as nossas existências varia dos tipos humanos, na verdade eu troquei aqui, que nós somos. Olha o que ele está falando para a gente. O uso do livre-arbítrio vai variar da pessoa para pessoa. E vai variar do que eu sou, do que a Eliane é. Eu, Eliane, hoje, essa personalidade aqui e com milhões de outras tantas para trás. Então o uso desse livre-arbítrio vai depender muito do que eu tenho de bagagem, experiência e conhecimento. Então por isso que Jesus nos faz uma assertiva: não julgues. Por isso. Não é não julgar porque é feio, porque é pecado, não. A gente não julga. A gente pode fazer as considerações, falar com fulano, ajudar o ciclano, mas a gente não pode julgar de total, fazer um julgamento do indivíduo em pouco tempo, né? Ou às vezes muito tempo, que você dorme com o indivíduo, às vezes não sabe tudo dele, justamente porque ele vai variar o seu livre-arbítrio, como ele utiliza, daquilo que ele já possui, do que ele tem. Então, se eu tenho um indivíduo que não teve nenhum tipo de educação ou de exemplo, fica muito difícil. Se ele lá na casa dele só tem exemplos ruins, a não ser que ele seja um espírito de uma experiência maior, de um conhecimento, de consciência melhor um pouco, que ele que vai salvar a minha pátria. Fora isso, é obstáculo para o indivíduo, sim. Obstáculo para o indivíduo, sim. Vai ter que ter muito, como diz Leon Denis, vontade. Senão ele vai patinar. E aí é que entra a questão da empatia, de que tem essa percepção, esse olhar caridoso, de ver o indivíduo no chão, como o samaritano viu, independente do que ele era intitulado, né? Porque ele era intitulado como o quê? Herege. E ele fez a parte daquilo que ele já tinha conhecimento. Então usou o livre-arbítrio dele em que sentido? De ajudar, porque ele já tinha aquilo. E aí depois uma outra coisa, que ele vai falar assim: o uso do nosso livre-arbítrio está atrelado aos nossos filtros. Que filtros são esses? Aí ele vai falar assim para nós também: os nossos filtros correspondem ao somatório de todas as experiências. Então, cada experiência que eu tenho, eu aprendo alguma coisa, eu patino em outra, eu evoluo em algumas, ou eu fico estacionado em outras, ou eu também acarreto outras. Que às vezes a gente, por nosso egoísmo, a gente acaba fazendo algo equivocar não. A gente faz erro e aí a gente acaba somando isso para uma nova existência para a gente poder corrigir aquilo.
Isso não quer dizer que a gente está voltando para trás, quer dizer que a gente está estacionando. Essa que é a questão. E às vezes a gente arruma lenha nessa autoencarnação. Desenvolvidas ao longo dos milênios e fundamentalmente nessa encarnação, né? Que aí ele vai falar para a gente assim. Eu acho que eu li isso aqui, estou na mesma cola. Aí ele vai falar para nós assim: nessa encarnação os filtros se ajustarão ou se formarão novos filtros em virtude dele. Novos filtros por quê? Porque esses filtros que ele está falando, de como a gente vai agir no nosso livre-arbítrio, ele tem a ver com a nossa família. Que família é essa? Às vezes é a família estruturada. Então, para esse espírito que reencarna numa família estruturada, dependendo do que ele já traz, ele pode conseguir, se ele tiver alguma dificuldade no passado, ele pode conseguir passar pela prova. Ou ele pode sucumbir também se ele não quiser, porque ele vai usar o livre-arbítrio. Mas isso não quer dizer que Deus não deu a ele a oportunidade. Que Deus não deu a ele mecanismo para que ele pudesse passar pela prova. Por isso a fé, que quando a gente tem uma dificuldade muito grande, a necessidade da gente estar sempre cultivando a fé no futuro, a fé em Deus, acreditar que as coisas vão passar, mesmo que a gente fique triste, que a gente vá para o quarto chorar, como diz Chico Xavier. Você pode chorar lá no quarto, resmunga bastante, mas depois você levanta e enxuga a lagrimazinha, filho, trabalha, não vai ter outra alternativa. Então, dependendo das famílias, esse indivíduo aprende, ele filtra aquilo e aí ele vai utilizar o livre-arbítrio. É bem didático, José, bem didático. E é assim mesmo que funciona. Esse tempo atrás, numa preocupação com a filha que está indo embora, a mãe não quer que o filho vá embora, gente, sinto muito. Nós somos muito egoístas, agarrados nos negócios. E aí, muito preocupada, uma pessoa virou e falou assim: o que você tinha que ensinar, você já ensinou. E tem que confiar. O coração fica apertado. Mas eu tenho que acreditar que aquilo que eu poderia e que eu dei, tomara que eu utilize nos momentos que vem as provocações, né? Que a gente tem o quê? A gente tem alguém provocando a gente, e provocando aquilo que a gente tem, né? Que é o nosso desejo central, como diz André Luiz. A gente tem os desejos central. Eu não brinquei aqui quando eu cheguei? Se eu tiver no mundo espiritual, que eu acho que eu vou para o nosso lar, eu vou querer ir no Rock in Rio, vou incorporar alguém lá, assim, porque a gente tem os desejos centrais. Que às vezes a gente tem que saber o que é bom e o que é ruim. Por exemplo, não gosta de comer certas coisas, é igual um pacote de biscoito. Eu não sou chegada a muito biscoito, mas a pessoa está comendo biscoito. Gente, tira isso de perto de mim, senão acaba com esse troço. Não é assim que funciona? Então a família, ela é importante demais para que outros indivíduos possam saber utilizar o seu livre-arbítrio. Como? Educando os filhos, tendo zelo pelos filhos. Não é a mãe que passa a mão na cabeça, não é a mãe que é permissiva, não é a mãe que acha que tudo que o indivíduo faz é o meu filho, eu vou passar a mão na cabecinha e está tudo certo. Eu faço tudo por ele, tomar cuidado com isso tudo por ele. Há pouco tempo atrás, na casa espírita, o pessoal fala, eu não gosto. Eu já tenho uma lei lá em casa mais rígida. Enquanto estiveres comigo, eu apresento Jesus. Eu prefiro apresentar Jesus. Eu preferi muitas vezes, se bem que eu não tive essa dificuldade, de forçar a vir à casa espírita. Eu até prefiro. Não, hoje nós vamos. Depois, se tiver uma certa idade, aí você resolve que você quer, não tem problema nenhum. Se quiser ir para um bando, não interessa qual religião vai, ou se também não quiser ter religião, vai ser amada do mesmo jeito.
Só que nós estamos esquecendo de apresentar Jesus. A gente apresenta a causa da marca, né? Netflix, BBB, que eu adoro. Entendeu? Mas ou eu vejo BBB ou eu faço almoço. Entendeu? Mais ou menos assim. Mas nós estamos muito mais oferecendo as coisas materiais do que as coisas realmente importantes. Não que essa brincadeira que eu fiz da Netflix, de ver televisão, não tem problema nenhum, não, podem ver. Desde que os pais estejam juntos, discutam aqueles temas. Aquilo é realidade que um monte de gente está vivendo. E a gente fica desprezando aquilo. Eu costumo falar isso para a Marta. Marta, eu assisto tudo. Eu trabalho com juventude. Meu tema de sabe o que é? Gravidez indesejada. Né? Gravidez indesejada. Vou ter que falar de gravidez indesejada para os jovens. Aí a boba aqui não sabe nada disso? A boba tem que saber, não tem que saber? Eu não posso saber só por aqui. Eu tenho que saber de tudo. Não é assim que funciona? Conhecer para a gente poder falar melhor. Depois ele vai falar que a religião também é um dos filtros que a gente faz para a gente poder melhor utilizar o nosso livre-arbítrio. E religião é um assunto muito delicado. Para nós aqui, que já aprendemos alguma coisa, que se eu errar, eu tenho oportunidade de retornar para um novo corpo e me reajustar com as pessoas, com o coletivo, com a própria natureza. Quantos e quantos irmãos não destroem a natureza? E depois, às vezes, de tantas e tantas outras encarnações que têm um tiro de consciência, vai fazer a luta e às vezes não consegue. Para mostrar o quanto foi difícil, o quanto foi fácil destruir e quanto é difícil reconstruir. Quantos de nós não somos frustrados e às vezes pegar um trabalho do bem e o trabalho ficar pela metade? Muitas vezes, porque nós sabotamos muitas vezes em outras épocas. É o reajuste. E aí é por isso que nós não podemos perder a fé, o esforço e acreditar que a semente que a gente planta, ela vai germinar, vai dar frutos, mas nós não somos os cefeiros. Estamos fazendo isso para o futuro. E quiçá, se nós melhorarmos quanto seres humanos, ficarmos em espíritos melhores, nós vamos desfrutar dos frutos também. Porque a gente fala muito em transição planetária, que já se iniciou há tantas épocas, segundo Kardec, mas nós não estamos no mundo de regeneração ainda não. Não estamos. E a gente está falando de transição. Quando a gente vai ler lá Era Nova, na Gênesis, a gente vê que Kardec fala. Fala muito certinho ali. A Terra vai ter suas transformações físicas e geológicas. Mas a maior transformação necessária para a Terra é a moral do homem. E a religião, a gente vê quantos caminhos a história mostra que ela levou muita gente para caminhos equivocados. Que até hoje a gente sabe que é equivocado. Os fundamentalistas religiosos, tantas outras disseminações de igrejas que a gente vê por aí, quantos falsos profetas dos quais Jesus está falando. A gente vê coisas surreais. Não falando mal dos nossos irmãos, mas infelizmente tem pessoas pegando coisas materiais, falando que está ungido, que aquilo vai dar certo. E a fé mesmo, que é algo de acreditar, que é de ter a certeza, de internalizar, que a gente vai chegar a um ponto da felicidade, naquilo que a gente vem fazendo todos os dias, que é amar o nosso irmão, é que vai dar certo, a gente ainda está nas questões materiais. Quantos de nós ainda não gostamos de Jesus Cristo, braço aberto, cabeça triste? Quantos de nós? Às vezes a gente cita Jesus assim, ou quando não, a gente vê só Jesus loiro, né? Santos azuis, numa terra que não tinha como. Você vê como é que a gente se engana, a gente vive numa ilusão constante. E a religião, ela faz. E a gente sabe também que muitos irmãos, quando vão para uma religião nova, ou quando seguem uma religião, o comportamento muda.
Nós no prédio a gente tem vizinhos evangélicos que falam assim, uma coisa é você ser convencido, outra coisa é você ser convertido. Assim como Paulo. Ele era muito convencido das suas convicções lá, das questões dele, como judeu, como rabino. Mas no dia que ele falou assim, opa, peraí, Jesus encontrou comigo, me mostrou a verdade e eu tenho que me esforçar para mudar. Por isso que Emmanuel fala que ele dá um salto. Numa encarnação. Numa encarnação. A gente quando vai ler o prefácio do livro, né, Emmanuel falando que Paulo deu um salto em uma existência, em uma encarnação, ele deu um salto estrondoso, como se ele pulasse um abismo. Muito bonito, né? Mas ele se esforçou. Que às vezes a gente vem para a casa espírita, conhece tantas verdades, a gente quer sair falando, quer mudar o comportamento do outro, quer que o outro aceite a nossa verdade, aceite a nossa realidade. E o Paulo, ó, chegou lá na casa do caminho, Pedro abriu a porta para ele, tranquilinho? Abriu não. Não é assim que funcionou, não. Eu vou abrir a porta para o inimigo? O cara dava 15 dias querendo matar todo mundo. E ele só não fez bagunça nem por quê? Por causa da autoridade moral. E aí ele vai para o deserto, tem que ficar lá no deserto estudando os pergaminhos, porque o evangelho ele era oral, pergaminho era barato não, gente. A gente tem que agradecer todos os dias Allan Kardec, que não tinha os computadorzinhos que a gente estava reclamando, né, Marta? A gente queria da maçã, mas da maçã não rola, né? Kardec tinha lápis, papel, né? Chico Xavier, nem papel tinha direito. E a gente reclama da vida. Então a gente tem que ter gratidão por esses indivíduos que trouxeram isso tudo para nós. Porque hoje eu sei que eu não posso ofender o Rogério, porque ele é meu irmão. E se eu ofender o Rogério, eu vou arrumar problema com o Rogério, que vai arrumar problema com a família, que vai arrumar problema. É uma cadeia. É uma cadeia. E isso é difícil. Filosofias políticas. Ah, Inês, você vai falar de política aqui? Não, não vou falar de política, a gente não pode falar de política partidária. Lá fora, se vocês quiserem, eu falo. Mas as filosofias políticas, quando a gente vê que o indivíduo que não teve as oportunidades na vida, escola, saúde, essas filosofias políticas, que a gente não sabe nem de onde sai, essas filosofias políticas, elas mostram como o indivíduo vai usar seu livre-arbítrio. É como se eu estivesse lendo. Eu leio aqui, absorvo, e dependendo do que eu sou, vamos supor que eu sou muito egoísta, eu faço uma filosofia política o quê? De segregação. Ou a gente não tem isso? A gente tem isso. Por quê? Porque nós ainda não evoluímos moralmente. Daqui a pouco tudo isso muda. Daqui a pouco todo esse cenário muda. A Eliane vai estar aqui para ver? Não sei. Eu não sei. Até porque se sair um, sai outro, sai um, sai outro, muita coisa ainda vai continuar. Porque muitos de nós ainda somos injustos e muitos de nós ainda somos egoístas. O José Raul Teixeira também falou uma outra história que eu já conhecia, de uma mulher que estava catando lixo, né, dentro da caçamba, comendo, e ele ficou muito triste, ele estava saindo da UF, né, professor da UF, era professor da UF, e aí ele fica triste, chateado com aquela cena que ele vê, muito, muito triste. E o Espírito de Caminho de novo aparece para ele. Sabe o nome daquela rua ali onde você mora? Tem o nome de uma pessoa, não tem? Tem. Que desviava a verba. E esse espírito, por não ter sido acolhido, porque às vezes a gente não acolhe aquele que erra, esse espírito, por não ter sido acolhido, com certeza, aconteceu o que com ele? Culpa. Não consegue sair da condição. Então, para se punir, ele veio numa condição e é morador de rua. Aí pega a comida lá de dentro. Porque às vezes a gente fala que o indivíduo está lá na rua e a gente diz assim, ele está lá na rua porque ele não quer nada com nada. E às vezes a gente não sabe que aquele indivíduo ele tem a culpa. Às vezes a gente não sabe aquele indivíduo porque ele é um espírito que ele não consegue se movimentar. Às vezes a gente não sabe que aquele indivíduo foi expulso de casa. Às vezes a gente não sabe que aquele indivíduo tem problema psiquiátrico. O Lindolfo sabe muito bem essas questões aí. E a gente julga.
Como se o prato de comida, que às vezes a gente joga fora, fizesse muita falta para a gente. A não ser que a gente, quando sobra as cascas lá que a gente não utiliza, a gente põe para postagem, porque fora isso. Por isso que o mundo tem fome. O gás aí tem a miséria total. Então, as filosofias políticas nós temos que perceber. Saber votar, escolher o político certo. Isso é muito sério para nós, principalmente espíritas. Isso é muito sério. Segregação, exclusão, pensar na educação de qualidade, saúde de qualidade, né? Ciência. Kardec fala demais de ciência. Kardec fala o tempo inteiro. Ciência. Não foi à toa que ele fez tudo isso, fazendo método. Ele não jogou aquilo porque ele escutou do Espírito, não, gente. Tanto é que tem coisas ali que existem lá na Revista Espírita que ele está o quê? Respondendo, organizando melhor. A Gênese hoje, por uma questão que muitos achavam de racismo, de um monte de coisa, tem nota. Tem nota, Ministério Público. Nós temos que saber dessas coisas. É sério isso. Porque se a filosofia política ou religiosa, ela me diz que eu tenho que segregar o meu irmão, porque o meu irmão não pensa como eu, ela não serve. Nós tivemos exemplo do samaritano. E olha que interessante, Jesus mostra o exemplo do samaritano e depois ele vai conversar com a mulher de Samaria. Vai lá, fala para todo mundo que eu estive aqui, viu, filho? Vamos beber aguinha. Olha que interessante. E antes de chegar lá, um dos discípulos falou: Senhor, ninguém quis te dar abrigo. Vamos pedir a Deus para jogar bola de fogo. Você vê, o pessoal cristão, tá? Estava com Cristo. A gente faz a mesma coisa. Depois ele fala o meio, a cultura, a arte, a música. Isso tudo nos ajuda. Quantos indivíduos, gente, que tiveram oportunidade de fazer um balé, se despontou, ajudou a família, estruturou as coisas, nem que fossem os materiais. Quantas pessoas que assistem ao teatro e muda a vida dela? Muda, porque a arte salva. Eu fiz uma outra brincadeira aqui. Quando eu quero dormir, eu escuto música. Mas eu não gosto de Ave Maria. Ela me entristece. Essas músicas muito assim, elas me entristecem. Deve ter alguma razão, com certeza. Elas me entristecem muito. Nessa atual encarnação, nunca fui católica. Alguma coisa tem a ver. Eu também não quero saber, não. Não quero saber. Você quer saber, né? Eu quero saber de agora. Então ele está falando para nós que tudo isso daqui nos auxilia a gente melhor utilizar. Quem está dizendo para nós que nós precisamos educar o outro, nos educar, auxiliar o outro, acolher o outro, fazer caridade para o outro, dar com uma mão sem ver a outra mão, não se preocupar com o futuro, no sentido disso nos dar ansiedade. Jesus fala isso em todos os seus versículos, a maioria dos versículos de Jesus. Se estáis aflitos, não se preocupem. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Ele está falando para a gente assim, não tenha tanta ansiedade, embora seja uma doença do século. Confia que vai dar tudo certo. Se infelizmente a gente não conseguiu nessa encarnação desligar de um indivíduo que a gente não consegue perdoar, mas a gente precisa, como muito bem Felipe falou, não desejar o mal, está lá no Evangelho. Quando esse indivíduo estiver bem, a gente quer louvar por ele. Que ótimo. Ele está bem. A Marta hoje até usou uma frase assim comigo. Não foi? Que a gente batendo um papo, ela falou assim: eu quero que a pessoa esteja bem, mesmo ela não querendo o meu bem. Isso implica em nossa maneira de ver o mundo. Então, quando eu tenho conhecimento cristão, eu vejo o mundo de uma outra forma. Eu quero que o mundo fique melhor. E a reencarnação faz esses reajustes. Quantas famílias não se reencontram para se reajustar? Na minha casa somos 12, gente, todos diferentes.
E todos também, cada um tem os seus irmãos com mais afinidades. Com certeza. Então, coisa que eu posso falar com a minha irmã mais velha, de repente eu não posso falar com outros irmãos. Porque eu vou entender que aquele irmão, ele não vai compreender, ou ele não vai me ouvir. E aí, como a gente já sabe alguma coisa, a gente tem que respeitar o limite do irmão. Foi assim que Jesus fez com Zaqueu. Chamou Zaqueu, e Zaqueu, Senhor, eu fiz tanta besteira, desce porque eu vou para a sua casa. E Zaqueu começou a analisar como que ele ia organizar a vida dele a partir daquele momento que ele teve um novo conhecimento. Porque quando a gente tem o conhecimento, a gente tem que nos esforçar para a mudança. Conhecimento bem. Está lá na Gênesis, tá? A lei divina repousa em 3 pilares. Toda falta à lei divina, deixamos traços e consequências. Aí ele está falando da reencarnação. Eu faço alguma coisa hoje, eu deixo traço para mim, mas eu deixo traço para outras pessoas também. Vamos supor que eu sou uma mãe negligente. Tive filhos, mas não cuido da saúde, não cuido da preocupação da escola, do comportamento que eu possa dar de exemplo. E aí esse indivíduo também não tem em si componentes que ele possa sublimar isso, porque às vezes o indivíduo nem liga. Mas tem pais tão doidos, tão agilizados assim. E aí esse espírito, ele não é tão assim e acaba indo também para o caminho do erro por desleixo meu. Vamos supor que a sua mãe desleixar. O que vai acontecer? Eu arrumei uma dívida. Eu arrumei um problema para o indivíduo que também acabou contraindo algumas questões que ele vai ter que se organizar. E dependendo do que esse indivíduo fez, ele pode ter cometido algo para o coletivo. Então a gente tem claro, gente. A minha ação, ela é muito séria, porque ela acaba interferindo na vida de outras pessoas, na maioria das vezes. Até porque tem gente que fala assim, o fulano pega lá a sua droga, não tem problema nenhum, não. Tem problema sim. Tem problema porque quem sofre é a família. Tem problema sim que ele acaba com o dinheiro, que ele é pródigo. Ele só pensa no prazer, ele vai ter que se ajustar com isso. Tem problema sim. Viu como é que a gente é? Se ele estiver lá, o problema é dele. Não está na minha casa, o problema não é meu. A falta de empatia. O problema é nosso. Nosso em que sentido? De não deixarmos de, pelo menos, orar por esse indivíduo. Porque às vezes eu não posso afetar lá, às vezes eu não posso interferir lá. Mas isso não quer dizer que eu não posso orar por ele. Porque Santo Agostinho já era adulto e a mãe era muito preocupada com ele. E a mãe de Santo Agostinho orava para ele sempre. Sempre. Santa Mônica. E Santo Agostinho, a gente vê ele aonde? Lá no Livro dos Espíritos. Falando para a gente a importância de nos conhecer. Valeu a pena ela ter orado? Valeu, porque são fluidos. Abre caminhos. Abre consciências. Se achegam mais próximos outros espíritos. E diz que oração de mãe abre a porta do céu, né? Depois ele fala assim, e aí quando isso tudo acontece, a gente vai passar pelo processo de arrepender-se, de expiar e de reparação. Parábola do filho pródigo. Solange deve ter falado isso semana passada. Somos pródigos. Pegamos tudo isso aqui e vamos gastar. Vamos ficar na falácia. Né? É assim que a gente faz. O filho pródigo sai de casa, pega toda a sua herança, torra tudo e tem o quê? Vergonha. Começa por aí. Depois ele se arrepende, porque na casa do pai dele nem o serviçal comia bolotas de porco como ele estava comendo.
eram bem assistidos. Ninguém ali passava perto. E aí ele retorna para casa. Esse é o arrependimento. E o pai, que está lá na questão do livro dos Espíritos, que ele disse, um bom pai não fecha a porta. Está sempre com a porta aberta para o seu filho. O pai, quando vê o filho chegando, o que o pai faz? O beija, dá a melhor capa, faz uma festa. Porque Deus quer isso de nós. Jesus espera isso de nós. O nosso retorno para as questões divinas do Pai. É isso que Ele quer de nós. A expiação não vai acontecer. Olha a vergonha que aquele indivíduo passa. Voltar para o seu lar de mão abanando, isso é difícil. Tem que engolir o orgulho. É muito difícil. E tem que reparar. Porque uma vez que ele fez isso, nessas tradições judaicas, nessas comunidades, isso é ruim. Olha a vergonha que fez o pai passar. Tem que se redimir. É todo um processo. É todo um processo. Então, sempre vai deixar traços em você, traços no outro e traços, muitas das vezes, na comunidade. Quem desmata, dá traço em si, dá traço no outro e na comunidade inteira. Quem hoje está roubando bastante, traço em si, traço no outro. Quantas vezes a gente vê isso? Quantas vezes as pessoas pegam conhecimento para fazer a maldade, para ter vantagem? Isso tudo faz com que a gente, em um momento, vai reparar. E a justiça da reencarnação, ela se consiste nisso, porque ela dá-nos oportunidade de melhorar a cada existência. Mas nós temos que pensar sempre, uma vez que eu já tenho os filtros bons, uma boa família, eu tive tudo, não é assim que a gente fala? Dei de tudo. E se a gente teve de tudo, não enterra o talento. Temos que fazer. Quando Jesus fala, conhecereis a verdade, ela te fará livre, é porque você tem que saber melhor usar seu livre-arbítrio. Quando Jesus fala para nós assim, pega o talento e multiplica para multiplicar o talento. Quando Jesus fala assim, essa semente cai em terra boa e vai frutificar, porque nós estamos abertos à mudança, para quebrar paradigmas. Essa frase do amar vossos inimigos é uma quebra de paradigma, porque o Velho Testamento, ele levanta essa bandeira, de que a gente precisa amar só quem a gente ama. Isso é em Mateus, por isso que ele diz assim, eu em verdade vos digo, amai os vossos inimigos. Ele está quebrando o paradigma. Ele quebra o paradigma de uma mulher que só ficava presa e ele fala com a mulher samaritana. Ele quebra o paradigma quando ele fala com a Joana de Cusa e fala, volta para sua casa, que seu marido ainda necessita de você. Você ainda vai ter oportunidade de me seguir. Até porque para seguir o Cristo nas máximas ele tinha que amar o marido. Primeiro a gente ama a família. Na verdade a gente primeiro ama nós. Porque quando a gente nos ama, a gente quer bem para nós, a gente quer ser feliz, porque a gente quer felicidade do outro também. Ele quebra muito paradigma quando ele fala com a Maria de Magdala, da necessidade do amor que ela tinha. E ela realmente faz tudo o que ele manda. Mesmo Pedro, aqui não, porque o preconceito ainda está dentro de nós. Por isso que ele fala amar a todos. Ele não especificou quem era. Por isso que o samaritano ajudou o homem caído, porque ele não especifica quem era, porque é próximo. E se é próximo, é irmão. E se é irmão, é filho de Deus. E como diz João, se eu não amo aquele quem eu vejo, dificilmente a gente vai conseguir, se a gente amar a Deus, que a gente vai ver. Interessante, né? Que Jesus nos abençoe, que a gente possa saber usar o livre-arbítrio nessa encarnação, para que as próximas encarnações sejam leves, para que nós possamos retornar para esse planeta, que vai ser realmente regeneração. A gente está vivendo um momento muito difícil de pandemia, de questões políticas, porque isso a gente tem que pensar também, de questões da ciência massacrada. A gente não teve isso, lembra? A gente teve caça da bruxa, não teve um monte de coisa. Mas isso passa. Mas não passa por passar.
Por isso Kardec deixa muito claro, não é a questão de mudança do mundo em si física, questão moral. Nós temos que ter moral. Sim, sim, não, não. É errado, é errado. Kardec nos diz que não existe sofisma para o mal. Não tem desculpa. Temos que ser bons, procurar ser verdadeiros, ser sinceros com a nossa crença. Temos que ter amor no que a gente faz. Não interessa se o outro não conseguiu compreender ainda. Sejamos pacientes, sejamos indulgentes com o outro. A gente exercita isso muito na maternidade, na paternidade, quando a gente é professor, quando a gente vai trabalhar fora, a gente exercita isso. Então Deus nos dá a oportunidade de mudança, o tempo inteiro. Que bom! Você já pensou a gente ficar na mesmice? Na síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu sozinha? Não pode, né? Há tanto tempo atrás, a gente não tinha nem isso que a gente tem aqui. E não tem tanto tempo atrás assim, né? Não tem tanto tempo atrás. Às vezes a gente fala da internet de escada, que eu tenho que preocupar com a internet. Internet de escada. Né? A internet de escada. Viu como é que mudou? Tudo bem. E tudo vai mudar, se Deus quiser. Porque nós vamos mudar. Ô Felipe, só para terminar, vou perguntar uma coisa para vocês. Quem fez o bem hoje? Eu fiz a pergunta estudando a verdade. Quem fez o bem hoje? Aí ninguém levanta a mão. Levantem todo mundo a mão. Porque quando a gente acorda, agradece a Deus, pede pelo dia, faz uma boa comida, dá um sorriso, dá um bom dia, a gente iniciou fazer o bem. E não pode pensar que a reencarnação é uma coisa punitiva. Né? A reencarnação é para a gente melhorar cada vez mais. Porque todos nós aqui, que um dia seremos Cristos. Já pensou eu como Cristo? Você fala assim, não. Que Jesus nos abençoe e que a gente possa ter um bom retorno para o nosso lar. A página combinou bem, né? Com o tema em si, né? Falando tanto de inimigo hoje, é alerta, né? É pra gente, então, ó, hoje sai daqui com essa reflexão. Fora a dica que ela deu no final, né? Quem acha que não fez bem, vamos fazer aquela avaliação de Santo Agostinho, né? Na 919, que deixa bem claro para a gente fazer nossas avaliações diárias, né? De reforma íntima. Lembrando vocês que o EIDAC ali está aberto, mas atendendo a um decreto de flexibilização para que a gente possa atender a divulgação, fazer a reunião pública conforme está ali escrito no decreto. Né? O que está ali escrito? Né? Nós temos a aferição de temperatura, o uso obrigatório da máscara, tem disposição de álcool gel por todo setor da casa, os bebedouros são bloqueados, mas se você quiser beber água, pode trazer sua garrafinha, né? Sua garrafinha de água pode trazer para que você fique perto de você caso tenha sede, né? E fora outras recomendações que o decreto também nos possibilita para que a gente continue atendendo. Eu quero participar do estudo. A atividade de estudo é 7h30 da noite. Tem um estudo na segunda-feira, que é o estudo do Evangelho, também às 7h30. E tem um estudo da terça-feira da mediunidade. Todos eles são 7h30 da noite. Como que eu quero? Quero entrar. Como que eu faço para ter o acesso ao link e tal? Entre em contato com a gente, tanto no privado, quem está no Facebook, ou no YouTube no dia seguinte, ou quem está aqui presente também, quem quiser, tenha vontade, pode entrar em contato com a gente que a gente disponibiliza para vocês os links dos estudos dos grupos da casa. Lembrando também de que nós já estamos divulgando em abril, o Conselho vai fazer uma semana espírita, né? Vai ser nos dias 10, 11 de abril e 17 e 18 de abril. Então vai ter aqui oradores como Jorge Larra, Rafael Silveira, Alberto Almeida e Ivana Hask. Não está na ordem não, mas são 4 oradores de fora. E vai ter uma hora de conversa com juventude também com a Charlotte Buffy.
que é de Roraima. Então, está todo mundo convidado. Vai ter também a UENDAC, ele vai ceder o seu espaço das palestras para exibir essas palestras também, que são momentos únicos que a gente vai aproveitar para assistir juntos também. Então, sem mais, domingo agora, a palestra com o Albu Cassis, né? Nós vamos estar com ele aqui, torcendo para a internet funcionar, né? Carregando o da Fernanda de escada, que o Albu Cassis vai fazer de casa. Ele não pode estar aqui, mas nós vamos fazer a experiência dele com a casa. Então, vamos fazer nossas vibrações, né? Nossas vibrações para dar certo. Então, vamos lá, vamos elevar nossos pensamentos. Agradecer novamente a Deus nosso Pai, amigo mestre de Jesus, falando de amigas do Dr. Bezerra de Menezes, pela oportunidade bendita que nos foi dada hoje de recebermos esse bálsamo, essa alma viva desse Evangelho, na construção do homem novo, retirando as mazelas do homem velho, para prosseguirmos com essa construção, colaborando com a regeneração desse planeta. Ampare a todos que estão aqui presentes, envolvendo seus familiares. Ampare a comunidade que nos abriga. Ampare a todos aqueles que estão necessitando de um auxílio, de uma palavra amiga, ou que estão enfrentando os desafios do momento, precisando de forças para dar continuidade à sua trajetória. Que o Senhor nos abençoe nesse propósito e que possamos continuar semeando, colhendo frutos dessa boa nova em todos os corações. Que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Para aqueles que desejarem um passe, peço para guardar e eu vou pedir para que os passistas já vão entrando para a câmara do passe. Boa noite.